Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar nessa noite se encontra em Gênesis 15. A epígrafe nos diz que Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Começa dizendo: depois dessas coisas, vem a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois anos sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que vem a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas. Este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para a herdares. Ao versículo 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Nossa promessa começa lá no capítulo 12, quando Deus pede para ele sair da sua casa, de sua parentela, para ele o abençoar. Num contexto histórico, ele fala de seu mordomo Eliezer. Naquele tempo, quando não se tinha filhos, era comum praticamente que adotar algum bem próximo, ali nesse caso é o mordomo Eliezer, como foi lido no versículo 2, que ele era uma espécie de um administrador da casa de Abraão, mais próximo de sua parentela, ou seja, mais próximo dos seus, ali estava. Mas a promessa era que seria uma grande nação, como a areia do mar. Ele repete dizendo aqui: como as estrelas do céu se pudesse contar. É impossível contar as estrelas do céu. Então, quando Deus fala isso a Abraão, mostrou para ele que ele não poderia nem contar de tão grande que seria sua descendência, por mais que ele tentasse. O interessante dessa passagem é que no versículo 16 diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não estará ainda cheia. O versículo 13 diz assim: então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e aflige-los-ão 400 anos. Puxa vida, E agora? Uma promessa dada a ele por Deus. Conhecemos quem é Deus, sabemos o que ele pode e o que não pode fazer. Ele não pode mentir. Então vemos que ele pode fazer tudo, apenas não pode mentir. Então ele é verdadeiro. O que ele prometeu, ele vai fazer, mas da maneira dele e do jeito dele. Bom, Abraão, se formos ver num contexto histórico, tinha tudo para não crer, lógico, Uma promessa feita a ele e sua esposa, já avançados em idade. Ela já não tinha suas regras, não poderia gerar mais filhos. Tanto é que ele diz a Deus como a sua semente seria tão grande se ele não tinha nem herdeiro, apenas alguém da sua casa que ali estava, que poderia
ser o seu herdeiro. E Deus diz, não, esse não vai ser o seu herdeiro. Percebam que Deus disse, não, sairá de tuas entranhas. Claro que mais à frente vamos ver que ele quis adiantar, né? Aceitando uma outra coisa, né? Com Agar. Tá, mas vamos chegar lá. Só a título de conhecimento, só para adiantar, quarta geração, se formos ver aqui, começa em Isaac, né? Jacó, que vai ter lá seus 12 filhos, e chega José, governador do Egito. Essa quarta geração, né, quando vai dar ali, vemos que a fome era grande, se for ver um contexto, vamos chegar lá ainda, né? E Deus usou, né, José para restaurar, né, a fome que havia era muito grande, então Deus usou ele para que guardasse o mantimento para não perecerem. Bom, isso significa, só para vocês entenderem, quando termina dos 16, quarta geração. Mas o 13, como foi dito ali, que seria servo, peregrino, ou seja, ele seria escravo em terra alheia. Mas que promessa, né? Deus prometeu tantas coisas a ele, mas para que isso se cumprisse, Deus o alertou que ele seria escravo, sofreria, né, perseguições. Vamos ver ali no 14, quando o seu sobrinho é preso, Deus o usa para libertar seu sobrinho Ló. Amados, aqui vemos que nessas questões aqui, as promessas que Deus faz para muitos vão se cumprir, queiramos ou não. Mas algumas vezes em nossa caminhada, nós temos que ter também uma posição de olhar somente para Deus. As promessas estão aí, para mim, para você, mas as circunstâncias fazem com que eu e você e muitas pessoas, às vezes, na metade do caminho pensamos, será que vai acontecer? Será que vai se cumprir? Veja que as promessas feitas a Abraão são muito grandes. Se cumpriram, lógico. Mas nós sabemos hoje que se cumpriram. E ele sabia? Veja que Abraão agiu por fé, né? O pai da nossa fé, Abraão, né? Vemos, amados, que se for parafrasear, podemos pensar que Abraão algumas vezes pode pensar, será que isso vai acontecer? Veja que o versículo 8, e disse-lhe ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-las? Ali pede-se o sacrifício, não vamos entrar em detalhes ali. Há um porquê do sacrifício que foi oferecido. Mas eu quero dizer para você que Jesus já se fez sacrifício por mim e por você. Naquele tempo, animais eram oferecidos. Era exigido sangue, né, simbolizando o sangue derramado da vítima, que simbolizava a sua vida. Mas hoje, Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. E esse sangue derramado selou esse pacto na minha vida e na tua. Qual é a promessa que ele tem feito para você? Qual a promessa que ele tem usado os seus profetas, seus filhos, na igreja, na palavra, em sonhos? Hoje temos revelações de Deus em várias maneiras. Naquele tempo era a maioria das vezes em visões ou em sonhos. Mas hoje ele tem usado muitos meios para chegar até mim e você. Mas nessa caminhada, né, embora saibamos que elas vão se cumprir, a exemplo da Escritura Sagrada, com todos os homens e mulheres que receberam essa promessa. Alguns que partiram antes de vê-las, mas aconteceram. Aí você fica a pergunta, será que você vai ver acontecer aquilo que Deus prometeu na tua vida? Tanto serás, né? Mas tem que ter fé. A maior e melhor coisa que você já tem, se você já tem Cristo, não precisa mais nada.
a salvação. E naquele grande dia, lá no céu, vamos contemplar as vitórias. Se não cansemos, nossos filhos, netos, os que ficarem, quem sabe, poderão usufruir dessas promessas. Vejam que Abraão, quando foi abençoado ali, antes mesmo aqui, seu sobrinho Ló foi abençoado junto com ele, todos ao redor dele foram abençoados, se multiplicaram. Quer dizer para você que quando Deus te abençoa, não é somente você que é alcançado, os que estiverem ao seu redor também são, e eles perceberão isso. Vemos que José, comentando rapidamente, da quarta geração de Abraão, vejam quem ele foi, o que ele passou, sofreu, vendido, foi traído, foi apontado injustamente, caluniado pela esposa de Potifar, foi à prisão, mas continuou firme, se tornando governador do Egito, uma função que nem existia naquele tempo. Perceberam então que José também não sabia disso, mas permaneceu firme. Eu e você não sabemos daqui para frente, mas se tem promessa, creia. Tem promessa, fique firme na fé. Deus está usando a muitos homens e mulheres hoje, profetas do Senhor, para te falar, não desista, para te dizer, você não poderá contar as bênçãos que Ele tem te dado, que serão muitas. Você não poderá enumerá-las, porque algumas são com pequenos detalhes. Hoje Deus está agindo na minha e na tua vida, mas lá na frente você poderá entender. Veja que José, no finalzinho, disse, agora eu entendo. Foi para libertar o meu povo da fome. Agora. Que possamos dizer isso, agora eu entendo. Ou quem sabe perceber até hoje, que lá na frente, Deus tem algo preparado para mim e para você. Creia em nome de Jesus. Veja que ele repete essa promessa a Abraão, que em sua caminhada, em seus altos e baixos, ele não era perfeito. Quem é perfeito? Somente Jesus. Mas esses homens da Escritura Sagrada e mulheres ali que foram usados com suas imperfeições nos mostram que hoje eu e você, mesmo em tantas imperfeições, podemos sim permanecer firmes na fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento, de acordo com Hebreus 11, Então, o que Deus tem para dizer para mim e para você nessa noite? Você não poderá e não terá como enumerar as bênçãos que Ele já tem te dado. Pare, reflita e pense o que Ele já tem feito por você. O que Ele já tem te dado. Em um vídeo anterior eu falei sobre minúscias, mínimas coisas. O fato de você estar vivo, respirando, já é um presente, é uma bênção. Muitos não têm esse privilégio, ou não tiveram. Então esses mínimos detalhes, se você parar e pensar, você não terá como enumerá-las, porque são muitas. Como as areias do mar, as estrelas do céu, se pudessem ser contadas, Deus fala, a mim e a você. Amém? Que a tua casa, os seus descendentes, aonde você estiver, possam ser alcançados pela gloriosa obra do Senhor de transformação, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ao qual o Senhor tem prometido tantas coisas, como prometeu ao seu servo Abraão. E ele venceu. As suas gerações futuras tiveram o privilégio de receber as bênçãos. Que possamos, Senhor, crer, que possamos, ó Deus, que o Senhor já tenha agido nos mínimos detalhes. Embora não possamos entender, algumas vezes dúvidas se levantam,
As perguntas vêm: como irei saber? Como saberei se vão se cumprir? Simples. Nos esquecemos que o seu Filho amado Jesus Cristo veio e padeceu numa cruz do madeiro, se fazendo maldito por nós. Ó Deus de poderes e glórias, nos ensina, Senhor, nos ensina a crer, ó Deus, em nome de Jesus, essa família, essa pessoa que está assistindo, possa ser restaurada agora, sua saúde, corpo físico e espiritual. Também a porta de emprego, impossível, está sendo agora aberta essa porta de emprego, o impossível está acontecendo sobre a vida dela. E sendo liberta de todos os males e as afrontas que muitas vezes o inimigo tem posto e levantado em sua frente. Muralhas irão cair, em nome de Jesus. Amém e amém.